Nós vamos neste momento então ouvir a santa palavra de Deus, meus irmãos. E eu já quero de início convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Faremos a leitura apenas dos 3 primeiros versos, no capítulo 1. 1 aos Coríntios, capítulo 1. Diz assim a santa palavra de Deus: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, irmãos, a leitura de hoje. Queridos irmãos do Senhor Jesus Cristo, hoje iniciaremos então uma nova série, na verdade, uma série expositiva na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E certamente aprenderemos muitas lições preciosas e importantes, muitos conselhos, não é, que são relevantes para a nossa vida e que com certeza falarão muito ao nosso coração. Conceitos, na verdade, bem atuais, ensinos que são praticamente uma bênção para a nossa vida, para compreendermos a aplicação que temos hoje no século XXI. A mesma verdade ensinada há 2000 anos, não é, também se aplica perfeitamente à nossa realidade hoje. E justamente porque os problemas que essa comunidade vivenciava se assemelham muito aos problemas que nós também hoje vivenciamos. E por isso mesmo, na verdade, é um grande desafio para nós, não é? Aprendermos o conteúdo dessa carta e compreender o nosso papel como cristãos chamados para a santidade. Aprenderemos realmente muito aqui, não é, na carta de Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto, irmão, certamente tinha problemas de disciplina, de má compreensão da liberdade cristã, por exemplo, e estava falhando em seu testemunho. Isso é bastante claro nessa carta. Muito disso devia-se ao orgulho e ao pensamento, não é, de facções que havia naquela comunidade, entre aqueles crentes. Por isso devemos, com temor, ouvir atentos o ensino da palavra de Deus, não é? O ensino, a instrução que o Senhor deu àqueles cristãos, àqueles irmãos daquela época e que também nos dá hoje a mesma compreensão de qual é o caminho que nós devemos seguir de acordo com a vontade de Deus, para então sermos fortalecidos em nossa fé. Ainda nessa introdução, de forma muito breve, eu quero ler justamente o contexto dessa carta. A introdução é a primeira pregação dessas exposições, por isso eu prefiro iniciar na introdução falando sobre o contexto de maneira breve, para os irmãos terem uma noção boa sobre a situação dos coríntios e o contexto onde eles estavam ali. Pensando primeiramente no contexto histórico, Corinto, irmãos, era um rico centro comercial naquela região, não é? Naquelas regiões dominadas pelo Império Romano, situado em uma região realmente muito propícia, com 2 portos, não é? Uma cidade realmente muito rica, de muita facilidade de comércio. Corinto era uma cidade realmente muito beneficiada, que estava muito bem. Existem algumas lendas, não é, acerca da cidade. E na verdade, ali era onde alguns diziam, por algumas lendas, que era a antiga Argo, uma cidade antiga, não é, fundada por alguém chamado Jason, que eu sou tentado a ler como se fosse Jason aqui, porque o nome escreve exatamente igualzinho. Aí toda vez eu fico pensando, Jason, é Jason, não é? E ela foi construída e de repente, não é, isso baseado na lenda, e no tempo de um cônsul romano, de um governador ali, não é, no ano de 146 a.C., essa cidade foi destruída. Eles destruíram a cidade de Corinto porque perceberam que eles eram muito beneficiados, sabe? Um tipo de inveja, mais ou menos assim. É uma cidade muito rica, muito próspera, por causa do seu comércio, das suas vantagens geográficas, então vamos acabar com eles, porque senão eles vão se crescer demais. Só que, tendo em vista a situação benéfica da cidade, tempos depois, quando Júlio César assumiu, não é, ele ordenou reconstruir a cidade em 46 a.C.
justamente pela grande vantagem, e deu status àquela pequena cidade, não é? Na verdade, não pequena, não era pequena cidade, eu falo comparado com hoje, não é? Mas ele deu status àquela cidade de, na verdade, uma colônia romana. Aquela cidade era vista como se fosse uma miniatura do império. Por quê? Era uma cidade muito bem servida, não é? Com muita vantagem geográfica, sendo banhada ali, na verdade, não é? Em suas costas, e recebendo muitos navios, e também por terra, muitos queriam entregar por carruagens, não é? Por carroças, mercadorias. A cidade era realmente muito movimentada e tinha essa grande fama e foi reconstruída. Esse contexto aqui é importante para compreender. Aquela cidade, por exemplo, tinha já naquele período praticamente 400 mil habitantes. Era uma cidade grande até, na verdade, para aquele contexto. Pode ser até pequena para nós, não é? Embora que moremos no interior, uma cidade bem menor ainda, mas pensando em cidades grandes, como nós conhecemos hoje, as grandes metrópoles, era uma cidade relativamente pequena. Mas para o contexto, realmente era uma cidade assim, imponente, grande, respeitosa, que as pessoas olhavam realmente como um centro comercial. Mas naquele contexto ali, havia uma fama um pouco negativa sobre os cidadãos de Coríntios. Alguns que visitavam Coríntios, que conheciam bem a cultura daquela cidade, tinham algo ruim para falar daquele povo. E uma das expressões que ganhou notoriedade naquele tempo antigo foi a expressão corintianizar. Essa expressão, corintianizar, significava justamente depravar-se, pela fama terrível de depravação que a cidade tinha. Para os irmãos terem uma ideia, ali havia, por exemplo, templos, não é, feitos a deuses gregos da época, não é, que eram da mitologia, e templos feitos a Afrodite e a outros deuses também, que inclusive é conhecida da mitologia como deusa do amor. E então nesse templo que havia, né, nessa sede que estava em Corinto, pra você ter uma ideia, ali havia mais de 1000 prostitutas sacerdotais, para você ter uma ideia. Então a cidade era muito receptiva com relação ao comércio, mas em meio a todo aquele comércio, aquela riqueza, aquele desenvolvimento, havia muita prostituição e prostituição religiosa. Por isso todo tipo de coisas ruins e depravadas se falava daquela cidade. A cultura era realmente complexa. Além disso, a cidade também tinha uma boa fama de pessoas intelectuais. Havia muitos ali que gostavam de compreender bem o universo, não é? A vida em si. Eram muitos influenciados pela filosofia. Isso é óbvio porque é uma cidade grega também. Está naquele contexto onde nós percebemos que os gregos, né, amavam muito filosofia, valorizavam muito nesse sentido a análise humana das coisas. Esse era o contexto, então, daquela cidade. Não é? Eu estou falando de maneira breve porque tem muito o que dizer, mas não cabe ao sermão, porque o objetivo é falar só uma mensagem da carta, certo? Mas tocando, por exemplo, na origem daquela igreja aos Coríntios. Não é? A história da organização da igreja em Corinto foi narrada por Lucas, em Atos 18, verso 17, verso 1 ao 17. Paulo chegou à cidade em sua segunda viagem missionária, aproximadamente no ano 50 depois de Cristo. E logo foi o primeiro a pregar o evangelho ali. Então Paulo realmente ele foi um pioneiro naquela região, pregando o evangelho aos cidadãos de Corinto. Enquanto ele morava naquela cidade, não é? Ele conheceu dois judeus, um casal de judeus, né? Áquila e Priscila, que eram judeus e também tinham o mesmo ofício de Paulo. Eles eram todos curtidores de tenda, eles faziam tendas para vender, não é? Era o ofício deles. E então eles se conhecendo, sendo judeus, morando em Corinto, tendo o mesmo ofício, começaram a morar juntos e se ajudarem mutuamente. E Paulo então passou um bom tempo naquela cidade. Na verdade, 1 ano e 6 meses ele passou ali, pregando e ensinando para instituir a igreja em Corinto. Eu quero então fazer justamente a leitura da origem da igreja aos Coríntios nas Escrituras Sagradas, que é o texto de Atos, capítulo 18. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Atos 18, verso 1 ao 17. Vamos analisar então a origem dessa comunidade, dessa igreja em Corinto. Atos 18, do verso 1 ao 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, Paulo partiu para Atenas e chegou a Corinto. E encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que pouco antes viera da Itália,
e Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles, e por ser do mesmo ofício, com eles morava, e juntos trabalhavam, pois eram, por ofício, fabricantes de tendas. Ele discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Como estes, porém, se opusessem e proferissem injúrias, sacudiu ele as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem temente a Deus chamado Tito Justo, cuja casa ficava junto à sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios ouvindo, criam e eram batizados. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo, ouçam com atenção o que o Senhor disse a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Sendo Gálio procônsul da Acaia, a região onde Corinto estava situado, Sendo Gaio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a render culto a Deus de um modo contrário à lei. E quando Paulo estava para abrir a boca, disse Gálio aos judeus: se de fato houvesse aos judeus algum agravo ou crime perverso, com razão eu vos sofreria. Mas se são questões de palavras, de nomes e da vossa lei, disso cuidais vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. E Gálio não se importava com nenhuma dessas coisas. Esse é o texto que narra justamente a origem da igreja, em Corinto, irmãos. Eu vos proclamo, amados irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo sobre o seguinte tema: a Igreja de Deus é o povo santificado em Cristo. É o que aprendemos aqui nesses primeiros versos desta carta. Iniciamos hoje então as nossas exposições na carta de Paulo aos Coríntios. Peço, já antes de começar a exposição, que os irmãos orem por mim, orem pela comunidade, porque são assuntos realmente muito relevantes, muito importantes e necessários para nós. Ore para que Deus realmente nos dê sabedoria para, com temor do Senhor, expor as verdades que temos aqui nessa carta. A primeira parte, então, da nossa pregação é observar o verso 1. Paulo diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Essa é a primeira parte, o primeiro versículo aqui. Nos 2 versos iniciais dessa carta, irmãos, temos muito bem resumidos, na verdade, os temas que estarão sendo abordados, que foram abordados na carta, como um todo. Especialmente o assunto do apostolado de Paulo. Paulo dá essa ênfase inicial por razões muito particulares daquela igreja local. Ele tem uma razão muito forte para iniciar dando ênfase ao seu apostolado. Havia certamente desconfiança por parte dos coríntios quanto à autoridade apostólica de Paulo. E isso por si só é uma coisa estranha. Nós acabamos de ler que Paulo foi o fundador daquela igreja. Ele passou pelas regiões da Macedônia, da Acaia, pregou o evangelho, pessoas creram no Senhor e foi até Corinto também, como um pioneiro missionário, e pregou o evangelho, e muitos ali creram no Senhor. E ele estava ali porque Deus, apesar de Paulo estar vendo oposição já contra ele, o Senhor falou com ele e disse: olha, eu vou cuidar de você, fica, porque na verdade eu tenho muito povo, muita gente aqui nessa cidade. Meus eleitos estão aqui, eu tenho eleitos aqui nessa cidade, então você vai ter que ficar aqui para pregar o evangelho. Uma vez que nós compreendemos que Paulo foi esse trabalhador na seara do Senhor para fundar essa igreja, como é que pode aqueles irmãos desconfiarem do apóstolo que fundou a igreja? Mas estava acontecendo justamente isso aqui, naquela igreja, naquela comunidade que Paulo fundou, uma comunidade que tinha dificuldade com o apóstolo Paulo, Eles não tinham recebido apenas Paulo ali, eles não conheciam apenas Paulo, Há nomes citados aqui como, por exemplo, Apolo, o próprio Pedro,
E Cristo é colocado também, né, quando vai falar ainda no capítulo 1 sobre aquela divisão que havia, aquele debate que havia, um seguindo Paulo, um seguindo Pedro, outro Apolo, outros Cristo, não é? Havia essa dificuldade aqui. Há uma razão então específica para isso, irmãos. Paulo foi resistido desde o início na fundação dessa igreja. Mas no caso da comunidade existente, o que acontece é que, tendo em vista o contexto histórico e cultural da cidade de Corinto, podemos compreender que aqueles, não é, os cidadãos de Corinto, eram cidadãos arrogantes e que davam muitíssimo valor à filosofia, não é, próprio da cultura grega. Em uma linguagem bem simples, o que acontece é que aqueles cidadãos de Corintos, não é, de Coríntios, bem como os próprios cristãos que estavam ali, eles se achavam demais. Eles se entendiam como intelectuais, como pessoas realmente muito conhecedoras, capazes de julgar muitas coisas. Eles se viam assim. E porque pensavam assim, não é, porque presumiam tanto de si mesmos, eles acabavam julgando, criando panelinhas na igreja. Era uma comunidade, mas naquela comunidade havia praticamente partidos. Parecia Israel na sua divisão partidária. Fariseus, saduceus, essênios, não é? Parecia Israel nesse sentido. Ora, em uma comunidade, você tinha então um grupinho de irmãos que eram mais favoráveis a Paulo, gostavam mais de Paulo, outro grupinho que eram mais favoráveis a Pedro, a Apolo, que era um pregador também que havia passado por ali, não é? E também a Cristo. Era assim que eles estavam agindo. Paulo então, por conta disso, porque eles estavam colocando em xeque o seu ministério, o seu apostolado, ele dá ênfase à sua autoridade apostólica e afirma a natureza de seu ministério. É o que ele faz aqui. Ele diz que é chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Essa é a ênfase inicial do apóstolo Paulo. Chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Não é? Ou seja, a origem de seu apostolado não era humana, mas divina. A razão do seu apostolado era o Senhor, o santo chamado do Senhor. A palavra que está aqui nesse texto, que usamos como chamados, não é? Essa palavrinha aqui é a palavra kletos, que tem a mesma raiz da palavrinha eclesia, que é a igreja, né? Os chamados para fora. A ideia dessa palavrinha aqui é justamente falar que Paulo, ele foi chamado, não é? Essa vocação é uma vocação divina. Não era questão de conveniência. Paulo se achou no direito de dizer bem assim, olha, eu acho que eu também vou entrar nesse negócio de ser apóstolo, né? Como os apóstolos falsos, né? Os falsos apóstolos faziam. Eles olhavam para os apóstolos verdadeiros, invejavam esses apóstolos e queriam também autoridade e prestígio e procuravam então se nomear, se declarar apóstolos também. Paulo aqui está dizendo para aqueles irmãos, eu não sou desses. Eu fui chamado por Deus, é uma vocação divina, não é? Então essa mesma raiz da palavra, kletos nesse sentido, nos mostra que tanto o chamado que Paulo recebeu para apóstolo era um chamado divino, como também, pensando na raiz que está na palavra igreja, não é? É também a verdade sobre nós como membros da igreja. Cada membro do corpo de Cristo, não é? Só é membro do corpo de Cristo por vocação divina. Ou seja, nós não estamos aqui porque nós, por nossas próprias análises, julgamos que a religião cristã ou a comunidade a qual eu pertenço, não é? Faço parte, é a melhor. Não foi por análise. Deus nos chamou para isso, para sermos cristãos, não é? É uma santa vocação para nós. É isso que Paulo dá ênfase aqui, o que é tão importante para nós, irmãos. Gravemos isso em nosso coração, não é? Agora pensemos sobre essa questão aqui. Não é engraçado observar, por exemplo, que muitos líderes cristãos hoje, não é, se comportam de uma maneira um pouco estranha quanto ao chamado para os ofícios? Se os irmãos puderem observar ou lembrar de alguma situação que já viram, vamos observar que muitos se declaram, veja, não são, mas se declaram pastores. Acontece muito isso em nosso contexto, não é? No evangelicalismo há essa proliferação gigantesca de igrejas. E as pessoas então têm um costume infeliz, não é, de se declararem pastores, às vezes bispos e apóstolos também. Não são igrejas que estão ordenando essas pessoas, entende? Não são igrejas. Às vezes eles são os que iniciam tal movimento e se declaram apóstolos ungidos por Deus. Não estão ligados nesse sentido à igreja na história.
Muitos fazem isso e o objetivo deles é justamente buscar prestígio. Eles querem os holofotes, na verdade. Eles querem o destaque, eles querem o reconhecimento. Tudo é o que eles buscam. Mas se eles percebem, isso é um detalhe importante sobre os falsos apóstolos. Isso é importante sobre os falsos pastores. Quando eles percebem que cuidar de gente, que a igreja ela é problemática, que nós temos problemas diversos para resolver, de disciplina, problemas morais, problemas de caráter, tudo isso está no seio da igreja e nós, ou pastores e oficiais, devem, nesse sentido, ajudar os irmãos a desenvolver os seus dons. Quando esses falsos apóstolos percebem as dificuldades e às vezes até desprezo de alguns irmãos contra eles, eles abandonam a igreja. Por quê? Porque se eles não recebem o prestígio que eles querem, se eles não recebem, por exemplo, o salário que eles exigem, que eles querem, eles abandonam a igreja. Muitos são assim, são falsos, mas ao contrário, Paulo aqui, a atitude dele é completamente contrária. Paulo fundou aquela igreja, mas ele estava ali perseverando, pregando, exortando, ensinando aqueles irmãos. Essa foi a igreja, irmãos, que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. Ele não sofreu de forma como nós vemos aqui nessa igreja, na situação dessa igreja. Ele teve muita raiva, sim, dos Gálatas, né? Os cristãos da Galácia estavam se desviando do evangelho, retrocedendo nesse sentido a práticas litúrgicas cerimoniais. Eles queriam voltar ao judaísmo, fazer uma mistura, um mix de cristianismo com judaísmo. Cristo e as leis cerimoniais de Moisés. Eles queriam fazer isso. Isso deixou Paulo realmente muito bravo com eles. Então ele exorta duramente aqueles irmãos. Mas aqui, não é? O que acontece é que aqueles cristãos de Corinto estavam se opondo ao apóstolo Paulo e colocando em xeque o seu apostolado, questionando o apóstolo Paulo, questionando as doutrinas que Paulo ensinou ali naquela igreja, não é? E mesmo assim, Paulo, como um obreiro fiel na seara do Senhor, permanece e continua a amar aqueles irmãos e exortá-los no Senhor. Essa é a atitude que vemos aqui do apóstolo Paulo. Há um outro detalhe para ser observado aqui nesse texto ainda no primeiro versículo, não é? Esse detalhe é muito importante e curioso para nós. É a menção do irmão Sóstenes nesse verso 1 aqui. É interessante isso, não é? Quem era esse irmão Sóstenes, citado aqui nesse versículo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios? Que ele cita como sendo alguém que cooperou na composição da carta, né? Está ali, como se estivesse junto fazendo a carta com ele. Quem é esse irmão? Quem era esse irmão? Nós podemos observar esse mesmo nome no contexto da fundação da carta, ou da fundação da igreja. Não é? Lá em Atos 18, quando Lucas relatou, alguém chamado Sóstenes também. Eu quero lembrar então o verso 12 ao 17, do capítulo 18 de Atos. Para os irmãos só relembrarem que no verso 1 aqui está citado o irmão Sóstenes, e no capítulo 18, verso 12 a 17, especialmente no 17, é citado também alguém chamado Sóstenes aqui. Vamos entender isso aqui, não é? No verso 17, diz bem assim, olha: então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. E Galho não se importava com nenhuma dessas coisas. A pergunta: quem é esse Sóstenes que Paulo cita aqui? Nós vemos um Sóstenes, chefe da sinagoga, naquela região ali da Acaia mesmo, não é? Sendo citado na fundação da igreja, não é? E nessa situação sendo espancado, porque ele foi aquele que liderou, nesse sentido, né? Aquele motim contra o apóstolo Paulo. Ele liderou outros judeus das sinagogas a denunciarem Paulo para o cônsul Galho, para que pudesse julgá-lo, prendê-lo, açoitá-lo, não é? Porque ele estava pregando o evangelho. E para eles era uma perturbação isso. Só que Galho olhou assim: ora, eu não quero julgar o assunto que é de vocês, não. Você está vindo aqui trazendo um homem, dizendo que ele está pregando, ensinando doutrina. Isso não compete a mim, eu não quero julgar essa causa. Julguem vocês mesmos. Então, logicamente, por conta da atitude do cônsul, né, do procônsul Galho, aqueles judeus que foram furiosos contra Paulo foram frustrados. E quem liderou eles à frustração foi o chefe da sinagoga, Sóstenes. Então, aqueles que eram companheiros dele pegaram esse chefe na frente do procônsul e deram uma pisa tão grande nesse mundo, mas bateram no infeliz, né? Bateram muito nele. E o Galho só olhando assim, ó, nem ligava.
Acho que ele estava até se entretendo ali, vendo aquele homem apanhando. A tentativa era prender Paulo, era fazer Paulo sofrer, mas quem apanhou foi ele. Só que reparem, irmãos, que é o mesmo nome que aparece no primeiro versículo da carta aos Coríntios. Só que ele chama agora de irmão Sóstenes. Aqui de Sóstenes, o chefe da sinagoga. Alguns acabam dizendo que esse Sóstenes aqui, da primeira carta, não é? Do versículo 1, é justamente aquele mesmo Sóstenes. Porque a carta foi enviada muito tempo depois, não é? Quando os problemas foram acontecendo na igreja. E então dizem que esse é o mesmo Sóstenes que era chefe no passado, não é? Era zeloso na sinagoga, como Paulo era também, um fariseu zeloso. Ele também era assim, mas ele se converteu ao Senhor. Não é só que isso não é uma coisa certa, porque podia ser um chefe específico da sinagoga e isso aqui poderia ser outro irmão, embora que o contexto é muito próximo aqui, estamos na mesma região, não é? Mas se de repente vier a ser, não é? Se pudermos imaginar que isso aqui realmente é aquele irmão, é o mesmo Sóstenes da sinagoga, tenta imaginar que pisa que ele levou, não é? A pisa que ele levou foi, se é ele realmente aqui, porque é o que parece, foi uma grande bênção de Deus para a vida dele, porque ele foi para tentar prejudicar o apóstolo, mas depois da pisa parece como levou jeito, né? Depois daquela pisa bem dada na frente de um governador, né, de um governante, de um procônsul, ele se ajeitou, né? É claro que não é pra gente entender isso como um padrão de evangelismo não, viu, irmão? Você vai imaginar que agora porque o cara levou uma pisa e depois foi pro caminho certo, temos que sair aí também e descendo por das pessoas aí fora. Só que é um fato curioso aqui na carta, não é? Eu penso também que realmente seja esse mesmo cidadão aqui, né? O Sóstenes, porque era o mesmo contexto. Exatamente o mesmo contexto, não é? Partindo para o versículo 2, então, vamos observar uns pontos muito importantes para nós. Versículo 2 diz bem assim: Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então vemos nesse verso 2, Paulo falando sobre o destinatário da carta, a igreja de Deus que está em Corinto, não é? E então ele faz algumas declarações que para nós são muito importantes, tendo em vista os problemas que aquela comunidade vivenciava. Vamos observar então justamente as declarações. E a primeira declaração é a igreja de Deus que está em Corinto. Essa é a primeira declaração do verso 2. Paulo trata os coríntios, mesmo com tantos problemas negativos, como igreja de Deus, não é? Como igreja de Deus. Isso nos mostra um princípio muito importante, irmãos, para nós hoje também. O princípio de que não devemos, de maneira tão rápida, julgar ou dizer que uma igreja que não é igualzinha à nossa é infiel, às vezes por causa disso. Isso é um ponto importante para aprendermos aqui. Veja que a igreja de Coríntios era uma igreja muito problemática, mas Paulo não a tratou como sendo uma igreja que, na verdade, abandonou o verdadeiro evangelho e não é igreja mais. Paulo não trata assim, mas retrata como uma igreja de Deus. E isso é um ensino para nós. Então isso é para nos ensinar que nós não devemos ser apressados em dizer qualquer comunidade que aparecer aí é uma seita, não é igreja. Temos que primeiro entender bem para depois falarmos alguma coisa. Temos que tomar cuidado com o nosso julgamento nesse sentido, para não julgarmos de maneira temerária. Entende? Muitas vezes, então, podemos observar que há muitos problemas visíveis em comunidades evangélicas. Comunidades evangélicas são diversas, certo? E se você for analisar bem, às vezes há tanta diferença de doutrinas e de práticas, que facilmente nós podemos olhar e dizer assim, vixe, é tudo mundo de seita, né? Tem que haver cuidado quando fazemos isso. Quando pudermos observar que alguma comunidade, algum movimento novo está aparecendo, que seja evangélico, para dizer que aquela igreja não é fiel de jeito nenhum. Tem que tomar cuidado com isso. Isso é um ensino importante que nós temos aqui. Nem sempre é possível ajudar pessoas assim, ou grupos assim. Nem sempre está disponível nesse sentido a ajuda para essas pessoas, não é? E não podemos simplesmente dizer que não são irmãos nem nada. Temos que tomar cuidado com isso aí. Por mais que hajam níveis diferentes, não é, de fidelidade na igreja, isso é notório, porque as igrejas que haviam naquele período ali, citando a guerra da Galácia, a guerra aos Coríntios, a guerra dos Filipos, a guerra dos Colossos ali, né, dos Colossenses, todas aquelas comunidades que haviam naquelas regiões espalhadas pelo mundo conhecido, elas tinham problemas bem peculiares, bem particulares, que nem todas desfrutavam, não é? Nem todas vivenciavam aquilo. E isso não desclassifica aquelas igrejas como igreja de Deus. Paulo está fazendo justamente isso aqui, nessa primeira parte, dizendo a igreja de Deus que está em Corinto. Veja, ele não tem razões humanas
para considerar aqueles irmãos. Não tem. Porque claramente aqueles irmãos, pelo menos boa parte deles, eram ingratos. Não é? Paulo estava ali pregando o evangelho, sofrendo por causa deles, oposição, mas ele pregou, ficou 1 ano e 6 meses, até mais um pouquinho, pregando ali, e mesmo assim você via oposição. Ele não tinha razões humanas. Se fosse questão de egoísmo, ele não faria isso. Mas mesmo assim, ele olha para aquela igreja com tantos problemas, e contra ele também muitas vezes, e diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Se analisarmos então o contexto apostólico, vamos perceber essas diferenças, não é? Pelos problemas que se apresentavam nas comunidades locais. Por exemplo, os Gálatas tinham problemas de doutrina, mas você não vai observar na carta aos Gálatas grandes problemas sendo demonstrados por questões morais, por exemplo. Já em Corinto, nós temos problemas de doutrina também, aqui, mas temos uma dificuldade muito maior com relação à liberdade cristã e às questões morais. Isso era muito mais escandaloso nesse contexto de Corinto. E mesmo assim, Paulo os trata como sendo igreja do Senhor, igreja de Deus, não é? Então, essa compreensão que eu estou trazendo para os irmãos também não significa dizer que não haja um limite para observarmos isso. Tem limite, entende? Não é também só assim, ora, nós não podemos julgar de forma nenhuma, qualquer comunidade que seja, então é tudo irmão. Também não é desse jeito. Tem que haver uma análise verdadeira e sincera da nossa parte. O que aquelas pessoas confessam como verdade? De repente, o nível que elas estão em termos de cristianismo verdadeiro, não é? Realmente os coloca como irmãos verdadeiros, porque eles creem nas doutrinas que nós cremos também, com alguns detalhes diferentes, talvez, de aplicações práticas, por exemplo, não é? Mas não podemos desclassificar essas pessoas, mas temos que vigiar e compreender, primeiro, que igreja do Senhor, ela tem marcas que distinguem essa igreja no mundo. Ela tem marcas, nós temos que observar essas marcas. Isso é importante para nós. Eu quero citar, por exemplo, o artigo 29 da Confissão Belga, o segundo parágrafo, que diz bem assim, olha, falando sobre as marcas da igreja, para termos uma noção importante para reconhecermos uma igreja fiel, por exemplo, não é? Confissão Belga, artigo 29, diz bem assim, parágrafo 2, as marcas para conhecer a verdadeira igreja são: ela mantém a pura pregação do evangelho, primeira marca. Segunda marca, a pura administração dos sacramentos, como Cristo os instituiu. E terceira marca, e o exercício da disciplina eclesiástica para castigar os pecados. Então, são 3 marcas que nossa confissão coloca sobre uma igreja verdadeira, uma igreja fiel, não é? E que devem ser observadas por nós. Agora, analisem bem. Em Coríntios, irmãos, se nós observarmos bem aqui, aqueles irmãos, ou aquela comunidade estava tropeçando justamente nesses pontos aqui. Eles estavam tropeçando justamente nesses pontos aqui. Primeiro, havia certamente pregação na igreja, não é? Mas a julgar pelos problemas doutrinários, como por exemplo, Paulo exorta eles no capítulo 15 sobre a doutrina da ressurreição de Cristo, que alguns estavam negando, então havia problemas na pregação. Havia pregação, mas havia dúvidas com relação a algumas doutrinas. Então eles estavam tropeçando aqui. A pregação não era tão fiel assim. Estava negando um ponto tão essencial da fé. Ora, Paulo realmente dá ênfase no capítulo 15, dizendo, olha, se Cristo não ressuscitou, ou se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou, e não fomos perdoados de nossos pecados. Nada mais tem sentido, a igreja não tem fundamento se Cristo não ressuscitou. Essa é a ênfase de Paulo, não é? Então, se analisarmos bem, eles estavam falando sobre isso. E segundo, havia problemas também quanto aos sacramentos. Então, a primeira marca, a pregação pura do Evangelho. A segunda marca, a pura administração dos sacramentos. Havia também problemas nos sacramentos. Nós lemos no capítulo 11 os problemas que eles tinham com relação à Santa Ceia. Contendas na igreja por causa da Santa Ceia. Havia problemas, então, sobre os sacramentos, não é? E terceiro, irmãos, havia problemas com relação à disciplina eclesiástica. Havia pecado grave na igreja e os oficiais nada estavam fazendo. Eles não estavam fazendo absolutamente nada. Eles estavam fazendo vista grossa a uma coisa terrível que estava acontecendo na própria comunidade. A ponto de uma pessoa de lá, um jovem de lá, estar coabitando com a mulher de seu pai, não é? Seu padrasto no caso, e
os obreiros da igreja, os oficiais, olharem aquilo e fazerem vista grossa. Não se importar. Paulo ficou sabendo disso não somente por causa dos oficiais, não é? Mas por causa de membros da igreja que, vendo toda aquela maluquice acontecendo, resolveram escrever cartas para Paulo também. Os da família de Cloe, por exemplo, que são citados aqui no capítulo 1, enviaram cartas ao apóstolo Paulo para mostrar a dificuldade e até as contendas na igreja. Então nós percebemos que essa comunidade estava tendo muitos problemas e certamente essas marcas que nós observamos aqui, que uma igreja fiel deve ter, não estavam sendo bem manifestas na igreja dos Coríntios. Isso é importante para compreendermos. Alguém pode pensar justamente assim, ora, os problemas que havia na igreja de Corinto eram maiores e mais sérios do que o que muitas comunidades têm hoje. Poxa vida, pastor, estava acontecendo adultério na igreja e os oficiais não diziam nada, não faziam nada. São problemas sérios. Ora, nós sabemos que isso acontece hoje também, mas são problemas graves que nós vemos aqui. Eu vou dizer, claro, isso é verdade, era um problema realmente gravíssimo, sem contar as questões doutrinárias. Mas um detalhe deve ser observado aqui, irmãos. Paulo, um apóstolo, exercia autoridade naquela igreja. Isso é um detalhe importante para nós. Havia liderança instituída na comunidade pelo apóstolo Paulo, não é? E, portanto, havia exortação e os erros poderiam ser corrigidos. Isso acontecia ali. Essa é a função, o objetivo da carta de Paulo aos Coríntios, não é? E é bem diferente de comunidades que se desviam completamente, não é, do todo cristão e desviam-se realmente das doutrinas da palavra de Deus e não tem como, nesse sentido, haver mudança. Por quê? Porque as heresias, as práticas erradas foram institucionalizadas. Então, quando nós vemos comunidades assim, em que pecados, não é? Em termos de doutrina, em termos de moralidade, vamos dizer assim, são oficializados naquela comunidade, certamente ali não há igreja. Porque não há exortação para o contrário, entende? Não há nenhuma luta para que a igreja seja santa. No geral, comunidades assim estão validando, não é, o mal. Isso não é, de forma nenhuma, uma demonstração do mínimo de fidelidade numa igreja. Então temos que entender isso. Por mais que essa igreja fosse tão problemática, ainda veio o apóstolo Paulo, os demais pregadores e uma liderança instituída para exortar aqueles irmãos. Era o que acontecia ali. Isso é importante para ser observado, não é? Então, fazendo a comparação, as possibilidades de comunidades que hoje se desviam completamente do Evangelho e validam práticas que são antibíblicas e doutrinas que na verdade são heresias, não é? São muito pequenas, não tem como a gente chegar ali e tentar mudar nada. Não é? Por quê? Porque a instituição é daquele jeito. A instituição é assim. Entende? Não tem o que fazer nesse sentido. Só Deus para poder socorrer aquelas pessoas, se houver algum fiel ali, não é? Mas no geral não tem muito o que fazer. Diferente da situação dos coríntios aqui, não é? Eles tinham quem socorrer. Quem pudesse socorrê-los ali. Né? Paulo estava justamente ensinando o caminho. Uma outra declaração que é importante aqui que Paulo faz é, primeiro, a igreja de Deus que está em Coríntios. A segunda declaração de Paulo, aos santificados em Cristo Jesus. Não é? Paulo trata a santificação aqui como algo já realizado, mas que tinha seus efeitos no presente. É assim que ele trata. Ora, será que Paulo está sendo exagerado aqui, não é? Em tratar aquela igreja tão falha, tão problemática, como sendo uma igreja santificada? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, não é? Em Cristo Jesus. Não seria um exagero da parte de Paulo? Será que ele estava raciocinando bem, julgando bem? Não, irmãos. Paulo trata aqui a igreja como sendo a igreja de Deus de verdade. Por mais que houvesse problemas ali, como sendo o povo de Deus de verdade. E então esse povo de Deus, se é povo de Deus, é um povo santificado em Jesus Cristo, não é? E ele trata justamente a questão da santificação na vida da igreja como uma obra já realizada, já feita, completa e que tem seus efeitos no tempo presente. Essa é a nossa realidade também hoje. Nós também fomos santificados em Jesus Cristo. Ou seja, pela fé testemunhada daqueles irmãos, Paulo podia falar com convicção que eram santificados pela obra de Jesus Cristo, não é?
É justamente essa a realidade da igreja. Porque a igreja é o povo santificado de Deus, santificado em Cristo. E é justamente esta a base para as exortações apostólicas. Por que nós somos exortados à santidade? Porque Deus nos santificou em Jesus Cristo. A razão para que eu seja exortado à santidade é porque Deus me santificou em Jesus Cristo, santificou os irmãos em Jesus Cristo. E é por isso que nós podemos nos exortar. Se não houvesse santificação da parte de Deus em nossa vida, não teria sentido nenhum a exortação, a santificação. Como eu falei pela manhã no sermão, eu não posso sair batendo na porta das pessoas que não são cristãs, que não são crentes, e exortá-las a obedecer o Evangelho. Eu posso pregar, eu devo pregar a elas que se arrependam, mas tratá-las nesse sentido como aos irmãos aqui, que eu posso realmente chamar de canto e falar: meu irmão, é assim, o Evangelho é assim. Entendi? Eu não posso fazer isso com todo mundo lá fora, não é? Só com os crentes, na verdade, e com aqueles que Deus me confiou para pastorear. É assim, não é? Esse é o ponto aqui. Essa é a base, então, para a exortação apostólica, não é? Para vivermos em santidade. É justamente o fato de sermos já santificados em Jesus Cristo. Em outras palavras, irmãos, porque podemos e devemos ser exortados, então, à vida de santidade, justamente porque Cristo nos santificou. Mas ele não fala somente isso, ele diz, primeiro, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e fala outra declaração aqui, aos chamados, não é? Os chamados para ser santos. Mais uma vez aquela palavrinha aparece aqui. Essa palavrinha que é traduzida como chamado. E Paulo aqui então trata esse chamado para ser santos como vocação divina. Ora, qual é a vocação cristã? A vocação cristã é ser santo. É a santidade. É a santificação. Essa é a vocação cristã. Antes de qualquer outra coisa, entenda que nós somos chamados para sermos santos. Antes de pensar, por exemplo, eu fui chamado para ser um pastor, para ser um pregador do Evangelho. Antes disso aí, eu não nasci pastor e nem já entrei pastor na igreja, né? Eu fui chamado primeiro pelo Senhor para a santidade, para a santificação. Entende? E isso nos ensina o quê? Que a nossa vocação é justamente isso. Fomos chamados pelo Senhor, divinamente chamados por Deus para a santidade. Para a santidade. Deus olha para o seu povo, a sua igreja, e o chama para serem santos. Esse é o ensino claro de Paulo aqui. E é assim que ele exorta aqueles irmãos: vocês são a igreja de Deus. Vocês foram chamados, vocês foram santificados e chamados para serem santos. Guardem isso no coração de vocês. Esse é o chamado santo que o Senhor deu a vocês. Ele chamou vocês de fora do mundo, não é? Ele tirou vocês do mundo onde vocês estavam e os transportou para o reino do seu Filho amado, para que vocês sejam santos. Vivam em santidade. Vivam para o Senhor, não é? E o sentido aqui que ele fala sobre esse chamado para ser santos ou santificados não tem a ver com a maturidade moral ou até mesmo espiritual daqueles irmãos, porque já temos aqui visto que eles não eram assim, que eles tinham problemas. Então não tem a ver com o nível de maturidade daquela igreja, porque não tinha. Eles eram muito imaturos nesse sentido. O ponto aqui não é, então, a nossa condição, a nossa capacidade. Deus não olha para nós e fala bem assim: você, meu filho, é mais santo do que o outro. É claro que existem níveis, sim, isso é realidade, não é? Há cristãos que estão amadurecendo mais do que os outros, mas o ponto não é esse. O ponto aqui que Paulo está ensinando é que esse chamado divino para a santificação é o chamado de Deus para nos separar do mundo. É o que ele está dizendo aqui. Deus nos chama e em seu chamado santo, ele nos separa do mundo. Para deixar bem claro, vocês são a igreja de Deus. Vocês não pertencem mais ao mundo. Eu os separei do mundo. Vocês foram marcados por Jesus Cristo, com o seu sangue derramado. Vocês estão separados do mundo. Então veja, nós somos chamados aqui para termos consciência de que nós não pertencemos ao mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Por isso o curso de nossa vida é contrário. O mundo vai para uma direção, nossa direção é contrária. Esse é o chamado santo aqui. Essa é a santidade que o Senhor está dizendo sobre o seu povo. O chamado divino, onde o Senhor nos separou pelo sangue de Cristo.
não é? E então, por fim, irmãos, ele conclui esse segundo versículo dizendo justamente assim, com essa outra declaração: com todos, então, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, não é, em Jesus Cristo, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Finalmente, então, irmãos, para ratificar, não é, aquela verdade dita sobre a igreja, não é, uma igreja de Deus, Paulo então equipara os coríntios, não é, às demais comunidades espalhadas pelo mundo. Veja, por mais que ele tivesse razões humanas para dizer bem assim: olha, as igrejas que tem ali são igrejas fiéis. Vocês não são de Deus de jeito nenhum. Não é possível olhar para vocês e dizer assim: vocês são um povo de Deus. Isso é conversa fiada, rapaz. O povo desse aí que está em oposição contra mim, está se dividindo, não é? Tendo homens como referências, não a Cristo, brigando, causando dissensões. Eles não podem nem ceiar em paz. A briga de todo jeito, a adultério na igreja, a infidelidade doutrinária. Vocês não são um povo de Deus de jeito nenhum. Paulo não faz isso. Paulo pega a comunidade de Coríntios e equipara as demais comunidades, que não tinham os mesmos problemas, exatamente os mesmos problemas. Talvez em outras comunidades os oficiais fossem mais fiéis. Talvez em outras comunidades não houvesse tanto escândalo. Mas Paulo faz o quê? Ele pega essa igreja tão problemática e fala: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Não é? Ou seja, Paulo não descarta aquela igreja problemática. Paulo não descarta aquela igreja problemática. E olha, irmãos, que diante da situação da experiência humana, Paulo tinha razões para tal. Não é? Sabe aquela questão, aquela frase que nós falamos na nossa cultura, que é: quem não te conhece que te compra, né? Então assim, poderíamos falar bem assim: olha, se fosse um outro pastor que não conhecesse aquela comunidade, poderia se animar em pastoreá-la porque não sabe dos seus problemas. Mas o apóstolo Paulo foi quem fundou aquela comunidade, e ele viu a comunidade crescer e mesmo assim ficar capenga, torta, em oposição a ele. Ele teria então razões humanas para dizer bem assim: aquele povo é um povo ruim, é um povo infiel, aquilo não é igreja de Deus de jeito nenhum. Mas ele faz totalmente ao contrário. Ao invés de descartar a igreja, ele equipara a igreja de Coríntios com as demais igrejas, como igreja de Deus. E aqui Paulo exalta justamente a catolicidade da igreja. Ele está dizendo bem assim, isso é muito importante para nós, irmãos. Está dizendo bem assim: olha, veja, a igreja de Corinto, com todas as suas dificuldades, é uma manifestação física da única igreja de Jesus Cristo, como todas as demais que invocam o nome do Senhor. Ou seja, Cristo tem uma única igreja. Essa igreja aqui é católica universal, não é? Essa igreja é invisível. Ela é a igreja dos santificados do Senhor. Mas essa igreja que é invisível, ela tem que se manifestar visivelmente por meio das comunidades locais. Entende? Tem que se manifestar por meio das comunidades locais. Então veja, nós aqui da Igreja Reformada, nós não somos a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Nós, nesse sentido, somos igrejas locais, não é? Onde a igreja de Cristo se manifesta. É assim que funciona. E Paulo olha para essa igreja de Coríntios com tantos problemas e diz: vocês são justamente isso, manifestação da igreja de Cristo. Vocês são igreja de Deus. Vocês continuam fazendo parte do mesmo povo, com todos os demais irmãos espalhados pelo mundo, com todas as comunidades que invocam o nome do Senhor, Senhor deles e também nosso, não é? Então é assim que Paulo trata a igreja do Senhor. Veja como é importante essa compreensão para nós. Por fim, ele conclui com essa bênção, não é, apostólica, esse modelo que nós até usamos no culto também, não é? Que é: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esse é o versículo 3. Então eu quero concluir o sermão dessa noite apresentando algumas questões importantes para nós, para a nossa conclusão. Primeiro, irmãos, de tudo que podemos ouvir sobre o ensino de Paulo e sobre essa introdução à sua carta, primeiro, não devemos, lembremos disso, não devemos condenar outras comunidades quando estas apresentam certos problemas. Não devemos.
primeiro devemos avaliar se não se trata de problemas locais, mas que no geral estão ligadas a outras comunidades fiéis, que são bem lideradas. Temos que pensar sobre isso. Porque às vezes, nessa tentativa zelosa de sermos fiéis a Deus e também de denunciar o mal, podemos apontar para alguma comunidade ou para irmãos e tratá-los como se não fossem irmãos. Então temos que tomar cuidado com isso. Isso é um alerta que nós temos aqui, não é? E um ponto importante para compreendermos é que, primeiro, irmãos, não existe comunidade cristã, não existe igreja local neste mundo perfeita. A igreja perfeita, santificada, aperfeiçoada é a igreja invisível. Mas as comunidades locais que manifestam tal igreja, elas são imperfeitas. São imperfeitas. Então isso deve nos lembrar da humildade, não é? Tomar cuidado para não condenar os demais, que são nossos irmãos, e que às vezes, porque estamos tão desejosos de combater heresias, acabamos condenando. Não existem igrejas locais perfeitas. Todos nós temos problemas, não é? E resolver os problemas, acredite, é a graça de Deus. É a graça do Senhor, não é? É isso que acontece. Segunda questão importante para nossa conclusão: podemos, pela sabedoria que Deus nos dá nessa palavra, aprender, agora pensando em nossa comunidade, não diminuir a igreja. Às vezes, podemos olhar para a nossa pequena comunidade e, por causa de frustrações, e Paulo tinha aqui, viu? Muita frustração, não é? Por causa de nossas frustrações, de problemas, não é? Sermos muito mais propícios a desprezar nossa própria comunidade. Podemos ser tentados a isso, não é? E isso é um erro de nossa parte. Quando não valorizamos a igreja ou acusamos a igreja, temos que pensar muito bem em nossas palavras, porque a igreja não é, nesse sentido, uma instituição humana. A igreja é de Deus. Cristo morreu pela igreja, não é? Temos que então pensar muito bem para não acusarmos a igreja e não sermos injustos nesse sentido. Devemos olhar para a igreja como Paulo olhou, com carinho, com amor, reconhecendo que nós somos todos pecadores e estamos sujeitos, sim, a erros terríveis muitas vezes, e que isso não nos desqualifica como sendo a igreja de Deus. Temos que olhar para a nossa comunidade com misericórdia, com amor. Jamais olhar para a nossa comunidade ou para qualquer comunidade que está lutando também e dizer bem assim: isso é igreja de crente coisa nenhuma, rapaz. Nada disso, porque não é assim o ensino do Evangelho. Nós não podemos diminuir a igreja do Senhor. E um terceiro ponto para concluir, irmãos, devemos refletir neste raciocínio. Pensem sobre isso. Se os irmãos puderem ainda ver ou já tiveram frustrações em sua comunidade local, por causa de algum relacionamento, de algum problema que aconteceu, pense sobre isso. Se o Espírito Santo, que inspirou as palavras de Paulo, tratou uma igreja tão problemática como igreja de Deus, santificada em Cristo e chamada para ser santa, como as demais, quem somos nós para desprezar então a igreja? Se o Espírito Santo, mesmo às vezes exortando duramente pelos apóstolos aquelas igrejas, ainda assim fala palavras de amor e não os trata como sendo ímpios e gentios, mas trata eles como sendo o povo de Deus, quem somos nós, irmãos, para desprezarmos o povo de Deus? Lembremos que nós fazemos parte da igreja. Como lemos em Romanos 5, Deus derramou o seu amor em nosso coração, no coração de cada um de nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que possamos então, meus irmãos, não é, orar ao Senhor, pedindo que esse amor que o Espírito de Deus derramou em nosso coração se manifeste pela igreja, tal como se manifestou na vida de Paulo por uma igreja que tanto lhe deu problema. Ore por isso
Porque veja, a nossa revolta às vezes contra as comunidades cristãs é injusta, não vem de Deus, não vem do Espírito Santo. Temos que orar pedindo: Deus, quebranta o meu coração, não é? Senhor, trabalha em minha vida para que eu reconheça a verdade, que eu sou um pecador como qualquer outro aqui. E portanto eu não posso ficar julgando, não é? E condenando meus irmãos. Pelo contrário, assim como eles, eu sou tentado em muitas coisas, e se eu estou resistindo de alguma maneira, é por tua graça. É só a tua graça nos assistindo que nós podemos resistir a alguma coisa, às tentações. Então, oremos ao Senhor, porque é isso que aprenderemos em toda essa carta: amor pela igreja, não é? Reconhecimento da glória do Senhor na igreja, da sua bondade sobre o seu povo. Oremos ao Senhor para que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração e venhamos também amar a comunidade em que o Senhor nos plantou. Amar os nossos irmãos, os irmãos que estão próximos de nós, os irmãos que estão longe, aqueles que como nós, confessam o nome do Senhor. Oremos para que haja justamente esse carinho e essa luta. Veja, Paulo estava lutando por uma igreja problemática, que venhamos também lutar por nossa comunidade. Lute pelos seus irmãos. Lute pela igreja do Senhor. É isso que aprendemos de Jesus Cristo, não é? É isso que aprendemos da verdade sobre o amor de Deus que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Vamos orar então, irmãos. Ó Senhor, nós te louvamos neste momento, ó Deus, por tua misericórdia em nossa vida. Podemos aprender hoje, Senhor, do teu amor, sobre a tua misericórdia na vida daquela igreja que estava em Corinto, igreja que passou por muitas tribulações, por muitas dificuldades, por muita confusão, mas que o Senhor, por tua graça, ainda continuou inspirando o apóstolo Paulo e também cuidando daquela igreja, para aprenderem bem a tua palavra. Tudo isso nos mostra, ó Deus, que o Senhor não nos abandona, que continua a cuidar do teu povo. Esta é uma bênção que nós temos garantidas do Senhor, e por isso te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado por mais uma vez nos chamar para o culto solene e podermos desfrutar de comunhão com nossos irmãos e podermos juntos cantar a tua palavra, cantar os salmos, confessar nossa fé e ouvir a pregação do Evangelho. Tudo isto é uma bênção para a nossa vida, bênção necessária. Ajuda-nos, ó Deus, para que durante a semana também venhamos lembrar da nossa necessidade de buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Constrange-nos para que venhamos reconhecer a nossa necessidade do Senhor e assim venhamos nos prostrar aos teus pés, Senhor, e buscar sempre a tua vontade. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Fortalece, ó Deus, o teu povo neste lugar e em cada canto deste mundo, para que todos nós, Senhor, venhamos pregar o Evangelho com amor em nosso coração, sempre anunciando a verdade esperançosa em Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tua bênção em nossa vida. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, irmãos.